passar aqui para ouvir o Mollica. Mollica, vamos voltar então a essas falas do ex-ministro Weintraub, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, essas denúncias, né, que ele fez. Como é que chegam essas denúncias de Weintraub para você, hein, Mollica? E como é que ficam aí as perspectivas para essa guerra de CPIs em ano eleitoral no Congresso Nacional, hein? Bem, primeiro aquela história, né, que eu já falei aqui alguma vez, que rompimento no governo Bolsonaro é igual letra de bolero, né? A pessoa não sai do governo simplesmente, sai muitas vezes e aí fica acusação, é isso, é aquilo. E agora no Weintraub especificamente é curioso porque ele é assim, bolsonarista raiz. Ele no MEC, ele interpretava o sentimento, o pensamento de Jair Bolsonaro de uma maneira muito afinada com a base bolsonarista. Tanto que ali ele estava ameaçado de processo, falava-se até em prisão contra aquelas declarações dele em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. O governo federal arrumou um empregaço para ele nos Estados Unidos, mas ele não ficou satisfeito, quer ser candidato ao governo de São Paulo. O bolsonarismo, o presidente Jair Bolsonaro não o quis como candidato ao governo de São Paulo. Ele sai aí, tenta construir essa candidatura de uma maneira independente e já sai atirando. Então isso aí é um racha, claro, na base bolsonarista. Bem, vamos lá, ele falou o óbvio, né? O FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem um orçamento aí em torno de 50 bilhões de reais, está dominado pelo Centrão, né? Ponto. Né? E isso não é por acaso. O presidente do FNDE, o Marcelo Lopes da Ponte, foi chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, que hoje é ministro, né? Que é ministro do governo Jair Bolsonaro. Já até chequei lá na página do Senado, está lá, o Marcelo trabalhou, foi chefe de gabinete do ministro Ciro Nogueira. Um outro diretor do FNDE, o Garigan Amarante, ele foi indicado pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E aí o Centrão faz o que sempre fez. Não é só no governo Bolsonaro, fez também nos governos petistas. Ele entrega apoio no Congresso em troca de cargos, em troca de vantagens e cargos. Cargos na administração pública, nos quais volta e meia, em relação aos quais volta e meia aparecem suspeitas de corrupção, de mau uso desse dinheiro. Foi o caso agora, a gente viu no próprio FNDE, o TCU, o Tribunal de Contas da União, não permitiu que fosse finalizada uma licitação para compra de ônibus escolares superfaturada. Tem o caso também aí dos kits de robótica, que foi denunciado pela Folha de São Paulo, hoje está até lá no jornal, que os kits foram superfaturados, kits de robótica comprados para escolas onde não há sequer água, que não tem nem computador. Então é isso, a lógica é essa. É uma lógica muito comum no Congresso Nacional, não só com os partidos aí que formam esse agrupamento do Centrão, essa troca, né, de apoio por cargos, apoio por vantagens. E isso não foi inventado no governo Jair Bolsonaro, é bom frisar. Agora, Jair Bolsonaro disse que ia acabar com isso, que isso não ia ter no governo dele, que esse tipo de política, desse toma lá da cá, não iria haver em seu governo. Acabou se rendendo ao pragmatismo político e agora tem que conviver com esse tipo de acusação, com esse tipo de suspeita. O Weintraub disse que tentou mudar, que até formalizou uma tentativa de diluir o poder do FNDE, queria colocar outros ministérios como responsáveis por aprovação de despesas. Vamos lá, ele diz que isso está documentado, isso é importante investigar. Ele realmente documentou? Ele fez isso? Se ele fez, botou isso no papel e encaminhou, já é um bom indício. Agora, que ele falou, o óbvio falou, o FNDE foi entregue ao Centrão. No mais, quanto a essa guerra de CPI, agora governistas querem uma CPI para investigar fatos ocorridos em governos anteriores, particularmente governos petistas, isso é do jogo da política. É isso mesmo, né? Oposição faz oposição, situação tenta se defender, tenta defender o governo e acusar a oposição de governos anteriores. É do jogo da política, é assim mesmo. E é ótimo para a opinião pública. Tomara que saiam as duas CPIs, né? Tomara que quanto mais se apure, melhor. Vamos ver, não importa em que governo, o importante é aí apurar desvios de dinheiro público. Com você. A quem dói a verdade, né? Fernando Mollica, muito obrigada a você, a Boris Casoy também pela companhia, pelas opiniões. Hoje a gente te lembra que as opiniões emitidas pelos nossos comentaristas aqui do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.